Uma das maiores insatisfações de quem leva um carro na oficina para fazer o alinhamento, uma das maiores queixas é que o veículo ele sai puxando para um lado. Então o carro puxa, o cara fez alinhamento e o carro sai puxando para a esquerda ou o carro sai puxando para a direita. Beleza? Então é o seguinte, então não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu vou explicar e por que em alguns casos isso acontece e como seria possível você estar resolvendo, beleza? Então se você tem um carro, já levou na oficina para fazer o alinhamento e o carro saiu puxando, assiste até o final. Ou se você trabalha na área, está iniciando agora, e você como alinhador tem esse problema todo dia na oficina, não deixe de ver esse vídeo até o final você também. Beleza? Então se você não for inscrito, já vai se inscrevendo no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então é o seguinte, eu estou com esse carro aqui em cima da rampa, e você vai observar que na tela do computador, a gente tem aqui já todas as medidas do veículo. Todas as medidas entre aspas, né? Então aqui é o seguinte, ó, a gente tem as medidas cambagem traseira esquerda, cambagem traseira direita, convergência traseira esquerda, convergência traseira direita, convergência total. Aqui é a parte traseira. Aqui é a parte dianteira, a gente tem o seguinte, cambagem esquerda, cambagem direita, convergência esquerda e convergência total. Você observa que as convergências elas aparecem espelhadas, invertidas, aqui no equipamento. Mas eu sempre digo, você que trabalha com esse tipo de equipamento, esquece as convergências individuais e foca sempre na convergência total, traseira ou dianteira. Então é o seguinte, então vamos lá. O que acontece? Diferente do que muitas pessoas pensam, o alinhamento em si, que é a correção entre convergência e divergência da roda, o alinhamento ele não provoca puxado no veículo. Então, por mais que você vê que esse carro está com o alinhamento dele, ó, ele poderia abrir até 2 milímetros, aqui de acordo com o sistema, e está 2,5. Né? Então, o alinhamento está um pouco fora, a cambagem está um pouco fora, aqui também está um pouco fora. Só que nada disso aqui, ó, essa cambagem significante não faz o carro puxar, nem essa, e nem esse alinhamento. Inclusive, esse alinhamento aqui, ele poderia estar 5, 10 milímetros aberto, estaria totalmente fora, mas não seria motivo para fazer o carro puxar. Isso porque, quando o alinhamento está aberto, então a roda esquerda ela tende a ir para um lado e a roda direita tende a ir para o outro. Então, de modo que as rodas se dividem. Se tiver 10 milímetros aberto aqui, ela vai andar em linha reta, desgastando sempre o pneu por dentro. Então é o seguinte, o que acontece? As cambagens aqui também a gente observa que as duas estão muito próximas do que seria tolerável, diferença mínima. O que poderia fazer uma cambagem no carro desse puxar? Então é o seguinte, o que poderia fazer a cambagem puxar? Então voltando aqui à explicação do alinhamento, fixe a câmera. Então quando o alinhamento está aberto, as rodas tendem uma para cada lado, o que provoca desgaste irregular sempre do lado interno dos pneus. Se o alinhamento estiver muito fechado, elas tendem a andar se encontrando, isso provoca geralmente um desgaste maior sempre pela parte externa do pneu. Portanto, esse alinhamento muito fechado ou muito aberto, ele não faz o carro puxar de forma nenhuma, né? Muita gente acha que o carro está desalinhado, o alinhamento está fora, faz o carro puxar, e isso não é verdade. No caso da cambagem, que é o seguinte, ó, as duas cambagens estão mais ou menos ali próximo de zero, aqui está 0,5 do lado direito e 0,20 do lado esquerdo. Então, essa aqui está um pouquinho fechada e essa aqui está praticamente zero, porque 0,5 é praticamente zero. Então, nesse caso também, as cambagens não poderão fazer esse carro puxar, porque as duas estão com inclinação muito parecida. O que poderia fazer a cambagem puxar? Se tivesse uma cambagem muito aberta na direita, essa cambagem muito aberta poderia jogar o carro para a esquerda, certo? Se essa cambagem, por exemplo, tivesse muito fechada, ela poderia tendenciar a jogar o carro para a direita. A mesma coisa aconteceria na outra roda. Se a cambagem esquerda tivesse muito fechada, ela poderia tender de levar o carro para a esquerda. Se ela tivesse muito aberta, ela tenderia a jogar o carro para a direita. A outra coisa é que se as duas cambagens, uma mais fechada e uma mais aberta, tenderia a jogar o carro para esse lado, ou se fosse uma mais fechada e uma mais aberta, tenderia a jogar o carro para o outro lado. Como acontece com a moto. Uma moto em linha reta, nem sempre você precisa girar o guidão para a moto dobrar. Basta você inclinar a moto um pouco no asfalto, que ela muda para a esquerda ou ela muda para a direita. Essa mesma dinâmica ela ocorre com as cambagens. Pode acontecer as cambagens estar nesse sentido aqui e tirar o carro do sentido de direção de linha reta. Então é o seguinte, esse carro aqui, ele é um carro que não está puxando.
tá? Andei no carro, verifiquei e o carro não está puxando. E aqui é o seguinte, né, uma coisa importante, em mais de 80%, né, tipo, a cada 8, 10 carros que chegam na oficina, puxando para um lado, na grande maioria, a gente resolve esse puxado como? Apenas trocando ou invertendo os pneus de lado. Ou seja, a cada 10 carros, pelo menos 8, a gente consegue resolver o problema do puxado apenas invertendo os pneus de lado. Ou seja, pegar o pneu dianteiro esquerdo e colocar na dianteira direita e o dianteiro direito na dianteira esquerda. Apenas em trocar o pneu de lado, na maioria dos casos, o carro ele pode parar de puxar. Quando você executa esse procedimento de você inverter os pneus de lado e o carro continua puxando para o mesmo lado, o que você precisa fazer? Você precisa verificar a medida do caster, tá? E você observa que aqui na tela do computador eu não exibi medida de caster, certo? Por quê? Vamos observar aqui, ó, aproximar aqui a câmera. Você vai observar aqui, ó, que a medida de caster ela está não aparece. Caster e KPI não aparece, KPI e caster não aparece. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa medir o caster. Porque em muitos casos que você investe no de lado e o carro puxa para o mesmo lado, isso indica que pode ser problema de caster, que é uma das possibilidades. É claro que existem casos que existem outros motivos que poderão fazer o carro puxar. E eu vou deixar um link de um vídeo aqui em cima para você assistir depois, porque por vários motivos porque pode um carro puxar, né? Eu recomendo você assistir esse vídeo que está aqui em cima. Então, assim, ó, o carro chegou, puxou para um lado, trocou de lado. Então, você imagina, se você trocar os dois pneus de lado, certo? E o carro puxar para o outro lado, qual é a conclusão que a gente tem? Então, qual é a conclusão? Então, o carro está puxando para a direita, troquei os pneus de lado, o carro puxou para a esquerda. Qual é a conclusão simples e lógica? Que o problema está relacionado ao pneu, uma vez que você apenas inverteu os pneus e o carro passou a puxar para o outro lado. Nesse caso aqui, o carro é um exemplo de que a gente poderia ter invertido os pneus e o carro puxar para o mesmo lado. O que a gente teria que fazer? Medir o caster. Então a gente vai fazer agora a medição de caster, utilizando aqui esse equipamento de alinhamento computadorizado, tá? Esse aqui é o equipamento da Tecmax, tá? Esse aqui é o modelo Digimax 2. A gente está utilizando um equipamento de 4 cabeças. Então, a gente vai fazer aqui, ó, a medição do ângulo de caster, certo? Esse é um procedimento bem simples, que algumas pessoas que estão iniciando, ou algumas pessoas até veterano, antigão na área, mas que não conhecem essa tecnologia, esse tipo de equipamento, ele fica na dúvida. Como se faz, né, para esse equipamento, ele exibir a medida de caster no computador, né? Uma vez que esse equipamento ele é muito simples, e só em você ligar, ó, você ligou ele aqui, tá? Você clicou em laser, o que acontece? Ele faz isso, ele fica todo aceso aqui, tudo ligado, e ele já joga na tela todas as medidas de convergência, divergência e cambagem. Mas você observa que não aparece a medida, de caster. Então a gente vai executar um procedimento específico para verificar como está a medida de caster desse veículo, que pode ser um dos fatores que pode fazer um veículo puxar, beleza? Então, o primeiro procedimento para você fazer a medição de caster, você tem que vir aqui, ó, no volante, colocar a trava do freio. A trava do freio é simples, você vai empurrar isso aqui no pedal do freio, fazendo força, e segurar essa peça com a mão aqui no banco, de modo que esse dispositivo ele vai manter o pedal do freio acionado, certo? Então, esse aqui é o primeiro passo. E o próximo passo aqui é o seguinte, ó, a gente vai observar aqui, ó, que a gente tem aqui esse laser esse aqui, o cabeçote está um pouco fora de nível. Então eu vou nivelar ele, tá? E vou fixar a câmera aqui para a gente fazer o procedimento de medição de caster nessa roda. Agora, só que antes disso, eu quero te mostrar o seguinte, ó. Aqui a gente tem os pratos móveis, tá? Dianteiro. Aqui você pode observar ali, ó, que a gente tem uma escala aqui em graus, de 0 a 20 graus, 0 a 20 graus. E temos essa setinha aqui, ó. Então você vai observar aqui de lado, e você precisa entender isso aqui para você entender a dinâmica de como se faz a medição do caster utilizando esse equipamento, tá? Então vamos fixar aqui a câmera para a gente dar início.
Então vamos lá. Aqui, ó, primeira coisa aqui, ó, eu vou centralizar, colocar aqui no nível, tá? A bolinha aqui, ó, folgar um pouco e vou nivelar o braço. Pronto, nivelou o braço, apertamos o manípulo, certo? O braço tem que estar aqui bem nivelado, certo? Esse sensor aqui é muito sensível, né? Então, às vezes você pode ter um pouco de dificuldade aqui para centralizar, mas isso é interessante porque dá mais precisão para o equipamento. Então, primeira coisa, travei o pedal do freio. Segunda coisa, coloca, ó, ainda não está ainda bem nivelado, certo? Deixa eu dar mais uma niveladinha aqui, ó. Ok, beleza. Se você tiver dificuldade para nivelar aqui, você pode nivelar aqui, ó, pelas garras, ó. Baixa um pouquinho a garra, ó, para não fugir do centro. Vamos lá aqui, ó. Ok, pronto. Então o que acontece? Aqui a gente tem a cabeça que está nivelada. Deixa eu ver se a câmera consegue pegar. Ela não consegue pegar o display, mas o fato é que esse display aqui, ó, ele tem uma bolhazinha que se você movimentar aqui para um lado ou para outro aqui, ó, você vai mudar. Eu vou tentar aproximar a câmera mais uma vez, ó. Do jeito que você muda aqui, ó, você vai alterar a inclinação dessa bolha. Aqui no caso ela é uma bolha digital, né? Não é uma bolha analógica. Vou aproximar aqui, ó, para você observar que ela está bem nivelada. Olha só. Vendo aqui, ó, essa bolha também no centro, ó, nem pode estar muito para cá e nem muito para cá. Claro que às vezes ela pode estar uma osciladinha aqui, não quer dizer nada, mas nesse caso aqui você vê que está bem no centro. Então vamos lá. Então a gente já está aqui com o pedal do freio está acionado, a cabeça está nivelada e agora a gente vai dar início à medição de caster. Tudo que eu tenho que fazer é clicar no botão caster aqui, ó. Tem botão 1, botão 2, 3, 4 e 5. Vou apertar o botão 3, que é o botão caster KPI. Apertei. O equipamento, sozinho, ele vai te dizer o que você tem que fazer. Então aqui é só você ler, ó. Gire o pneu 10 graus para dentro e pressione zerar. Então o que seria girar a roda 10 graus para dentro? É pegar a parte de trás da roda, empurrar a frente dela para dentro aqui, ó. Então eu vou empurrar ela aqui, ó, olhando para onde? Lá para baixo, para o prato móvel. Então girei 10 graus lá, ó. E ele diz, quando você girar 10 graus, ó, pressiona zerar. Então eu vou aperto zerar. Apertei zerar, certo? Muito simples. Em seguida ele diz o seguinte, ó, retorne a roda para o ponto zero e gire o pneu 10 graus para fora e pressione salvar. Então a máquina, ela te orienta o tempo todo, ó. Volta para o ponto zero, certo? Que ponto zero é esse? Lá embaixo aqui, ó, trato móvel. Volte para o ponto zero e aí 10 graus para fora e pressione salvar. Então agora vamos girar 10 graus para fora. Ó. Pronto, lá embaixo deu 10 graus aqui no prato móvel e agora ele disse para pressionar salvar. Feito isso, automaticamente nós já temos a medida de caster aqui, tá? No cabeçote. Trouxemos a roda aqui para a posição normal, em linha reta. E você vai observar, ó, aqui, ó, que a gente já tem a medida de caster no display, beleza? 4,45, tá? Então o que acontece? A gente vai lá no computador e vai observar que essa medida ela já foi transmitida aqui para o equipamento, porque a comunicação, como eu falei, é via Wi-Fi. Então aqui está o caster. De acordo com esse sistema, esse caster poderia ser no máximo 3,25 e está 4,45, tá? Então essa é a forma de você medir o caster. E agora a gente vai medir o caster da outra roda. Aqui vamos fazer bem simples e rápido, está nivelado. Vou clicar em caster, o freio lá está pisado, 10 graus para dentro, 10 graus para dentro. Agora eu pressiono zerar, volto para o centro e 10 graus para fora. Simples assim, ó, 10 graus para fora. E agora pressiono salvar. Pronto, volta para o centro e a gente vai ter lá já a medida de caster. Então, olha só, a gente vê aqui, ó, temos aqui a medida de caster de 3,05, tá? E a gente já tem aqui no computador, ó, a medida já veio para cá. Você observa que desse lado o caster deu dentro da especificação, desse lado o caster está mais de 1 grau adiantado com relação a esse. Então, nesse caso específico aqui, ó, esse aqui seria um dos fatores que poderia provocar o puxado no veículo. É um caster com uma diferença maior de uma roda para outra de 1 grau, né? Então, ó, se aqui eu tenho 3,10, aqui eu tenho 4,45, então praticamente a gente tem ali quase 1,5 graus de caster a mais nessa roda do que nessa.
Então esse seria um dos motivos possíveis que poderia levar o carro a puxar para o lado que o caster está mais baixo, certo? Nesse caso aqui em específico, é interessante que esse carro não está puxando, mesmo com esse caster, com uma diferença significativa. Aí eu tenho vídeos aqui no canal, vou deixar um link aqui em cima para você assistir, que eu estou falando sobre o caster, né, roda atrasada e caster, para você entender um pouco mais, para esse vídeo não ficar muito longo, beleza? Então, como você pode ver aqui, ó, esse é um dos motivos que pode fazer o carro puxar, mesmo que você corrija a diferença de cambagem e alinhamento, o caster ele pode fazer o carro puxar, né? Nem todo carro, como esse caso aqui, por exemplo, é um carro que não tem regulagem de caster fornecido pelo fabricante. E quando eu deixar o link aqui em cima, você vai ver que em alguns casos a diferença de caster ela pode se dar por dois fatores. Um deles pode ser, na verdade, são vários fatores. Então a gente pode ter um empenamento na lataria do carro, na carroceria, pode ter empenamento no chassi, a gente pode ter uma montagem errada de uma peça da suspensão, como o coxim, né? A gente pode ter aqui uma bandeja inferior, ela pode estar empenada. Então existem vários fatores que podem provocar um atraso no caster e nem sempre é possível um alinhador resolver um problema como esse. Em alguns casos você resolve apenas substituindo a bandeja, como eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como a gente fez o adiantamento, né? Adiantamento entre aspas, do caster de um Peugeot, que eu vou tentar deixar o link também aqui em cima, beleza? Então esse vídeo aqui, ele vai ficar por aqui. Se você gostou, clique em gostei, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E se você tiver interesse em conhecer o nosso curso completo, passo a passo do zero, o link vai estar na descrição do vídeo e também aqui você vai encontrar o meu contato pessoal do WhatsApp, beleza?